Olá, minha gente, boa tarde, espero que estejam bem. Meu nome é Rani Pons, se você não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu sou uma cubana morando no Brasil e falando um pouco sobre Cuba e sobre a minha vida aqui em Brasil. Espero que vocês gostem do canal. Para todos vocês que sempre me acompanham, um grande abraço e vamos pro vídeo de hoje. Gente, o vídeo de hoje trata de um assunto muito legal, é um assunto um pouquinho tenso que Cuba está passando e eu quis trazer essa informação para vocês e também para abrir o debate sobre como, às vezes é fundamental, às vezes não, acho que sempre é fundamental pensar na população em primeiro lugar e deixar o orgulho de lado, deixar o ideal de lado, porque o ideal não enche barriga. Então a gente tem que pensar na população do seu país, vocês como dirigente tem que pensar se sua população está sendo alimentada, está sendo cuidada, porque senão qual é o sentido de ter um governo? Senão deixa na mão do povo então e cada um que se vire, porque é isso que está acontecendo em Cuba. Então se você defende o governo cubano, pelo menos pelo menos ouve o que está acontecendo lá. Espero que ao menos contribua a gente repensar qual é o papel fundamental do governo, do Estado, né? E como que a gente, quanto população, deveria ou não suportar certas coisas. E bom, a verdade é que a situação de Cuba tem vindo piorando nos últimos anos. Já estava muito ruim, mas nos últimos anos bem ladeira abaixo, bem piorando muito mais. E agora a escassez maior está se dando na área da produção do arroz. Tem escassez tanto para a gente produzir o arroz quanto para a gente comprar de fora. Então assim, a gente está vivendo um período onde nos próximos meses, semanas, o que vai ter de gente passando fome porque não vai ter nem o mínimo que o arroz, vai ser muito. E as notícias estão acontecendo, inclusive o próprio governo cubano já tem se manifestado sobre isso, porque não tem como esconder isso da população e possivelmente eles vão começar agora a falar de uma forma que eles vão achar uma solução, que eles vão correr atrás de uma solução, de uma via, para ter paciência, para ser revolucionário agora mais do que nunca. Gente, eu como cubana, garanto para vocês que Cuba já passou por outras crises, muitas não se recuperou até agora, mas sempre foi o mesmo discurso, que a gente tem que pensar na revolução, ser revolucionário, enquanto isso a gente está passando fome e a gente pensando na revolução. E a gente está pensando numa revolução que os dirigentes daquela revolução, os netos, os filhos, a família inteira desses dirigentes estão tendo uma vida boa. Então isso que mais indigna o povo cubano. A gente tem que sustentar o orgulho de manter uma revolução, sendo que para muitos está sendo confortável e para o povo mesmo não está sendo. Já vou começar o vídeo falando sobre os embargos, que muitas pessoas vão falar, mas Rani, tem os embargos, se não fosse pelos embargos, Cuba estaria muito melhor. Vou repetir o que acabei de falar um minuto atrás. A gente está sustentando uma revolução nas nossas costas, enquanto os dirigentes, o Estado cubano, não está passando a mesma necessidade que o povo está passando. Pelo contrário, se você indagar um pouquinho, se você gostar de pesquisar, você vai ver a família Castro, como ela vive bem, como ela vive dentro de Cuba, bem, e como ela consegue viajar, ir para a Europa, os netos deles estão tendo uma vida boa. De onde que eles tiram esse dinheiro para eles terem uma vida boa? O neto de Castro, da onde que ele tira o dinheiro para ele morar em Cuba, para ele ter um bom carro dentro de Cuba e para ele viajar pela Europa? Uma pessoa que é jovem, basicamente. Da onde ele investiu, ele fez o quê? Da onde que ele tira o dinheiro? Então a gente está vendo como essas pessoas vivem bem e a gente está tendo que segurar uma revolução nas nossas costas. Então se fosse apenas culpa de uns embargos, não seria para todo mundo por igual? Ou então a gente está reconhecendo aqui de que o Estado de um país tem que ter regalias e tem que viver melhor do que a população. Porque se for isso, eu não sei como que funciona no Brasil e eu não sei como que é a cultura do brasileiro e eu respeito se o brasileiro aceita que o Estado tem uma vida superior à população. Mas em Cuba a gente não aceita a nossa cultura e a gente não está aceitando e por isso que está gerando tanta revolta. Então, no mínimo, a diferença cultural diz que a gente, quanto cubano, não vai tolerar mais que os governantes vivam bem e joguem a culpa nos embargos, enquanto eles não são afetados, mas a população é afetada. Del propio régimen cubano confirman el colapso de la producción de alimentos en Cuba, agravada aún más con la actual crisis con el combustible. Rolando Nápoles con el informe. Então, o próprio governo anuncia que tem uma crise com a questão do arroz. Vai faltar muito arroz no prato do cubano, gente. É o básico. E somado a isso, a crise com o combustível, lógico. Aí eu falo para vocês, tem um planejamento de abertura, tem um planejamento de... tem várias empresas que estão dispostas a entrar em Cuba. Na verdade, Cuba tem que sofrer uma abertura, sim. Até porque ela já existe na rede hoteleira. Ou vocês acham que todos os hotéis que estão em Cuba
Cuba são do governo. Não, muitos dos hotéis que estão em Cuba, a gente sente seus donos em países da Europa. Esses hotéis não são de Cuba não é tipo o Estado construiu, não. O Estado ele tem poder sobre esses hotéis, mas não são deles, assim como muitas lojas de marcas em Cuba, que elas não são do governo cubano, né? Tipo, o governo cubano comprou, não, ela tem um dono, ela tem uma pessoa que mora fora de Cuba que está lucrando com aquela loja. Então, o mesmo não poderia acontecer em outras áreas, como por exemplo na produção de arroz, na produção de alimentos em si, poderia, mas o governo cubano não vai deixar, porque isso bate direto com o orgulho do governo cubano e eles não vão fazer isso, mesmo que isso custe a população ser alimentada. Recientemente, una de las principales figuras del régimen en Villa Clara dijo que se estaba haciendo un supuesto programa porque al parecer ya no tienen dinero para pagar todo el arroz que necesitan. Daí já um dirigente em Villa Clara, ele se pronuncia, ele fala abertamente para o povo que está tendo esse problema, porque, gente, eles não têm como segurar, porque as pessoas estão passando fome e vai começar a ter isso nas redes sociais, de pessoas se manifestando, pessoas falando, publicando. Aí eles vão ter que levar presos as pessoas, porque essas pessoas vão começar a falar mal do governo. Então eles já se adiantam, já falam que estão passando por um problema. Mas grande parte da esquerda do mundo se solidarize, fala, nós coitados, mas tem os embargos, aí olha eles falando abertamente, se fosse um problema de ditadura, eles não falariam que estão com tal problema. Então eles fazem todo esse teatro para se adiantar, para dizer que já estão com essa situação por culpa dos embargos e que vão tentar dar uma solução ao problema. Sendo que a solução, gente, é refazer. Cuba precisa ser refeita, reorganizada. Cuba não pode continuar na mão daquele governo que está fazendo tudo de uma forma isolada. Cuba é uma ilha que está literalmente isolada do resto do mundo e ela não quer se inserir no modelo econômico do resto do mundo. Mesmo com o modelo econômico dela, você defenda, e mesmo vamos supor que seja o modelo ideal econômico, vamos supor o mundo inteiro está num outro modelo, o mundo inteiro que pode ajudar a Cuba está numa outra via e a Cuba está na contramão. Então assim, as pessoas em Cuba vão passar fome por conta do orgulho do governo, sendo que ele poderia deixar empresas chegarem em Cuba e a gente ter uma economia mais aberta, que gerasse empregos também, que fizesse com que não faltasse o básico em Cuba, que redes de supermercados entrassem em Cuba, que a gente pudesse produzir os alimentos. Sim, vai ter um dono, vai ter uma empresa, tudo bem, mas a gente vai ter alimentos e é isso que o povo cubano quer, poder ter comida. Miren para acá, col, esta col 100 pesos, miren para acá, frijoles, una libra de frijoles 220 pesos, miren para acá, 10 tomates, 12 tomates, todos estos 12 tomates son 210 pesos me custou e 5 pesos la jabita. E aí eles mostram o valor das coisas e eu vou mostrar aqui o valor que essa pessoa está falando das coisas, desses produtos, mas antes disso eu quero falar que ainda tem pessoas que foram em Cuba, como por exemplo essa mulher aqui, e ela fala, tô com saudade de Cuba, ela mostra um mercadinho que tá vazio praticamente, só tem uma pessoa andando por esse mercadinho de cubano, que é estatal, tem alguns produtos, né? E a pessoa tem só uma pessoa, os produtos estão caríssimos e a pessoa que é do Brasil, que defende o fim da fome no Brasil, diz que Cuba é pobre porque tem embargos, mas ela tá com saudade de Cuba. A mesma Cuba que ela diz que é pobre por conta dos embargos e que passa fome por conta dos embargos. Ela tá com saudade disso. Ou seja, ela está com saudade de algo que ela pode facilmente, com o passaporte dela e o dinheiro dela, voltar lá, que ela não vai passar fome lá, mas ela mostra ainda que a saudade dela não é nem de fulaninho que ela conheceu lá, e é uma foto dela abraçando o fulaninho, não. Ela tem sensibilidade de mostrar uma foto, uma coisa que fere a gente, que é uma coisa que é a comida, que é o que mais falta pro povo cubano e que quando tem o povo cubano não pode comprar porque tá caríssimo. Ela mostra uma foto assim, ou seja, ela ri da cara do cubano. É a típica pessoa perversa que não tem sentimento nenhum com as pessoas e que está vendendo conteúdo para adolescentes consumirem e acharem que Cuba é uma maravilha. Enquanto isso, o próprio governo cubano tá falando que Cuba tá um caos, que não tem arroz, que a gente vai ter que achar uma solução. Para vocês verem o nível de por que a gente, cubano que sai de Cuba, tem que falar essas coisas, porque é uma falta de respeito com a gente. Daí ela fala de que, por exemplo, um repolho custa 100 pesos, um meio quilo de feijão custa 220 pesos, o tomate já com sacola 215 pesos, tudo isso já dá um total de 535 pesos. Gente, 535 para ela comprar 3 coisas, sendo que o salário mínimo é 2.100, 2.200, 2.400, por aí, nessa faixa. Então ela já gastou 500 e pouco em 3 coisas, que quando você soma, é um repolho, é meio quilo de feijão,
e é uma sacolinha com alguns tomates. Isso não dá nem para 2 dias de comida. Trabajando en el arroz, como se dijo aquí, en un programa, no podemos, ya no lo tenemos el barco importado, mire el precio del arroz, pero no lo tenemos. Y no lo va a comprar el país porque el precio del arroz también ha crecido en la importación y no disponemos de dinero. Precisamente el arroz es una de las producciones en Cuba que se desplomó en los últimos 4 años. Então, assim, está sendo anunciado que vai ter atraso na chegada de alimentos que a gente pega pelaquela libreta de abastecimento, que você compra aqueles alimentos, né? Então, vai faltar até nesses lugares onde o governo vende num valor que seria o valor equivalente ao salário mínimo, um valor subsidiado, como eles chamam. Então, vai faltar comida nessas bodegas, vai ter atraso na chegada de comida para essas bodegas. O frango, que é um alimento que você comprava com um valor menor, né, nessas bodegas, agora só é permitido até crianças até 16 anos, se não me engano, e pessoas com algum tipo de doença, né, que precisem desse alimento. Ou seja, o cubano vai começar a ter que comprar o frango por fora ou nas lojas em dólares. Gente, o cubano não ganha em dólares. E se ele for comprar por fora, pela rua, de outras pessoas, vai ser muito mais caro. Quando você for analisar, o cubano só está se enfiando num buraco cada vez mais, passando mais fome, mais necessidade. E tem pessoas ainda que duvidam da situação de Cuba e que tá fazendo conteúdo falando que lá é uma maravilha, exemplo em saúde, exemplo em transporte. Olha como que tá o transporte em Cuba. Ah, Rani, mas aqui no Brasil sim, aqui no Brasil fica igual sim. Eu pego o BRT, eu sei o que é, fica daí para pior. Mas não dá então para dizer que o transporte em Cuba é bom. Só porque aqui no Brasil é ruim também. Então, resumindo, minha gente, a ilha está em colapso. Muitas pessoas já estão passando fome, muitos idosos que vivem apenas da aposentadoria, a aposentadoria de uma pessoa idosa em Cuba só dá para comprar um cartão de ovo. A gente fica frisando no cartão de ovo porque é um dos produtos que coincide casualmente com o salário que uma pessoa idosa ganha de aposentadoria. E pensar em abrir a economia, pensar em deixar pessoas investirem em Cuba, isso seria o fim. Isso é não acredito, não posso. É meu orgulho falar mais alto, eu não posso permitir que uma empresa venha para Cuba. Porque como que vai ficar o nome de Cuba para o mundo, para a esquerda mundial, se a gente que é socialista permitir a entrada de empresas de fora que estejam dispostas a investir aqui para a gente ter alimentos? Não podemos, né? Porque isso fere o nosso ego. É basicamente isso que o governo cubano está fazendo. Bom, e esse é o vídeo de hoje. Eu só quis trazer uma notícia, só quis atualizar vocês sobre como que está a situação em Cuba atualmente e espero que tenha sido útil. A gente se vê no próximo vídeo e muito obrigada por acompanharem até aqui. Um beijo grande e até o próximo.